Cataguases dos meus amores, dos cinemas e seus precursores, da arte, beleza e esculturas, famosa por sua arquitetura, paixão que me arrebata. Evo é princesa da mata, paixão que me arrebata. Evo é princesa da mata. No horário de Brasília são 19h30. Como acontece todos os domingos a partir das 19h30, está entrando no ar o programa Emanuel Messias convida. Está entrando no ar mais um programa Emanuel Messias convida. Boa noite. O intuito maior deste programa semanal é contar, cantar e mostrar pessoas que fizeram ou que fazem uma Cataguases melhor, bem dinâmica, num papo bem descontraído e informal. E hoje o nosso convidado é um cataguasense. Entre tantas profissões, né? Ele é ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, é escritor, formou-se em administração e em direito. Eu estou falando do nosso amigo Marcos Vinícius de Melo. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Manel. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando do seu programa e poder bater um papo aqui informal com a turma e com a assistência da nossa querida Cataguases. Então, nós te agradecemos muito a sua boa vontade de deslocar de Juiz de Fora para vir aqui exclusivamente no nosso programa, né? Você parece que vinha no Natal, aí eu te liguei e tal, falamos do Zevec e aproveitou, não, eu vou amanhã, e veio mesmo no nosso programa. É uma honra, como eu já disse, estar participando aqui com vocês e a gente está aqui próximo, Juiz de Fora, então eu falei, não, vamos aproveitar essa oportunidade e participar com a turma lá, e seria até bom encontrar com o VEC também, né? Nós fizemos o lançamento do livro em 2018 juntos aqui, né? Até vocês da ANAC deram uma cobertura para a gente lá na divulgação, e seria mais uma oportunidade. A gente até pensou em fazer o outro lançamento em Juiz de Fora depois, mas ainda não fechamos, e depois veio pandemia, essas coisas todas, certo. Mas não vai faltar oportunidade. Com certeza. Ô Marcos, me fala um pouquinho da sua origem familiar. Manel, eu nasci ali no Bar Jardim, né? Meu pai era funcionário na Industrial, Cataguases. A minha mãe trabalhava de servente no grupo escolar Astolfo Dutra. Eu fui criado ali no Bar Jardim, né, nessa meninice toda, né, daquela nossa época ali. E tive, assim, inúmeras oportunidades de conviver e estar sempre aqui na cidade, com todo mundo aqui nessa rua e vivendo. E um pouco, assim, dessa minha formação já começou em casa, porque naquela época a gente entrava na escola com 7 anos de idade, né? Isso. Então, quando eu entrei na escola com 7 anos de idade, eu já sabia ler, escrever e fazia as primeiras operações mais simples de aprender em casa com a mãe, porque tinha irmão mais velho, que ia estudar, você já ficava ali e aprendia, né? Então, essa minha formação, eu acredito que foi muito importante, até pelo esse meu gosto de estudar e de mexer com a literatura também. E, assim, e a sua descoberta assim, na literatura? Como é que foi? Como é que você descobriu isso? Essa descoberta da literatura, igual eu estava dizendo, vem desde essa formação da escola. Eu acho que nós, em Cataguases, tivemos isso, uma oportunidade muito grande, que eu espero que as crianças tenham essa oportunidade. Nós tivemos uma vivência muito rica com excelentes professores, né? Eu tive excelentes professores desde o meu curso primário, Dona Penha Matos, Maria do Carmo Lopes, irmã do Chiquinho da Real, Dona Elisete Napoli, que morava aqui perto, que era sua vizinha, né? E aí já começa no ginásio, eu tive a oportunidade de estudar com Nilton Guanabara Rossi, Gradim, Aninha Pinheiro, Márcia Carrano. Então nós tínhamos toda essa leva de professores e daí já começa essa literatura, esse gosto com literatura, né? Dona Márcia especialmente fazia um trabalho fantástico que eu não me esqueço dele o resto da minha vida, que era um trabalho de criatividade, de concentração. Ela distribuía umas folhas sem pauta, de cor diferente, punha uma música suave. Não uma música, não sei nem dizer se era uma música clássica ou não, mas era uma música suave. E ali a gente despertava a imaginação, viajava naqueles momentos que você ficava só mesmo para criar, sem compromisso de entregar alguma coisa, mas criar naquele momento ali. E isso ajudou bastante esse aspecto até de
gostar da literatura. Gostar da literatura. Aí você resolveu escrever as suas próprias ideias, né? Colocar no papel as suas ideias. Exatamente. Aí a gente já começa a escrever desde ali. Agora, o mais curioso é que no ano de 77, eu terminava o 2º grau no Colégio Cataguases e eu tinha um sonho de estudar para fazer medicina. E não tinha preparado, não tinha uma bagagem assim para passar direto na medicina. Então, o que eu resolvi? Eu resolvi fazer um curso no Senai. Na época, eu acho que você até estudava no Senai também, em 77, nesse período. Isso. Tinha uma turma grande que estudava ali. Aí nós fizemos um curso que eu acho que foi o único ano que teve aquele curso aqui no Senai, que foi um curso sem equivalência. Aí eu estudei lá. E nessa turma do curso sem equivalência, nós criamos um jornal que chamou Nexo. Nós chegamos a rodar esse jornal no Mimeógrafo, nós rodamos 2 números desse jornal, na verdade. Chegamos a colocar na rua 2 números desse jornal. E agora, há pouco tempo, até por coincidência, nós tínhamos talvez até a oportunidade, no primeiro número, ter entrevistado um imortal, porque o nosso primeiro entrevistado era o Joaquim Branco, que estava aí concorrendo a imortal da literatura. Ali foi um outro arranque nessa coisa da literatura. Certo? Mas aí, né, fomos seguir na vida, fui estudar, formei administração, depois passei no concurso, trabalhei na Foceluz, passei no concurso da Caixa, mudei. E a literatura sempre seguindo paralela. Sempre correndo paralela, sempre ali escrevendo, guardando. Trocava muito texto, às vezes, com um colega que teve aqui já há poucos dias com você também, dando uma entrevista, que era o Ronaldo Cagiano, que era colega de Brasília. Então, às vezes eu mandava alguma coisa para ele ler, ele me mandava e tal. E a gente ia ficando assim. Até que chegou numa hora que eu até, nesse meu primeiro livro que eu lancei, que é o Tirador de Areia, chegou num momento que eu falei, não, tá na hora de sair por livro, porque os meus filhos já estavam chegando na escola e toda hora ele chegava, pai, o professor estava querendo uma poesia para isso, uma poesia para aquilo, e aí eu falei, bom, se eu vou começar a mandar das minhas, vamos pôr esse livro. E deixa eu ver esse Tirador de Areia. Fizemos esse Tirador de Areia. Tirador de Areia, né? Tirador de Areia, Esse livro, o nome desse livro é inspirado no Tirador de Areia. O livro é o Tirador de Areia, aquele tem pessoal uma fotografia que tá na capa. aqui. Esse desenho foi uma criação da minha cunhada, da Lila Gouveia, né? E esse é um desenho. E é o Tirador de Areia, com aquele exercício de tirar a areia ali. Eu só tinha visto esse profissional aqui no Rio Pomba. Né? Depois, uma vez indo para Porto Seguro, eu vi em Itamaraju o pessoal tirando areia dessa mesma maneira também, passando uma ponte ali na 101 sobre do Rio, lá em Itamaraju, eu vi um cara tirando areia dessa mesma maneira. Então, na época, você também já até entrevistou aqui o Washington Magalhães, eu até pedi a ele a licença para usar, né, nesse poema Tirador de Areia, eu ainda uso lá aquela frase dele que é fácil ser ser poeta. Fácil ser poeta, difícil é ser tirador de areia. É verdade, ele falou isso aqui com a gente, eu conheço essa frase dele. Essa frase dele. Eu até pedi uma licença a ele e eu ele até tem uma fotografia de um tirador de areia autêntico, né, no Rio Pomba. Essa fotografia veio a pertencer aos arquivos da Criar, né? A Criar adquiriu dele os direitos de uso dessa fotografia. Isso há alguns anos atrás. Você escreveu também o Chuvas e Luas, não é isso mesmo? Chuvas e Luas. Deixa eu dar uma olhadinha nele, peraí. Chuvas e Luas. Esse aqui é aquele que nós fizemos, Isso, que a NCC fez uma cobertura do lançamento. A curiosidade, vamos dizer, maior assim do Chuvas e Luas, é que esse livro ele acabou saindo num formato diferente, totalmente diferente do que ele foi pensado. O primeiro momento que eu pensei esse livro seria um livro mais ou menos no formato do Tirador de Areia. Eu só queria que fosse um trabalho técnico de edição um pouco melhor que o Tirador de Areia, que foi uma coisa mais amadora, vamos dizer assim. E eu queria um livro que se falasse muito menos de Cataguases, porque o Tirador de Areia traz toda a sua essência, quase toda a sua essência é recheada em Cataguases. Eu começo o Tirador de Areia dividido por um aspecto que a gente fala muito de busca da poesia, depois eu falo de jardins, eu falo de ruas e eu falo da cidade, e aí eu termino com os outros poemas avulsos, mas o Tirador de Areia está muito mais centrado em Cataguases. Então eu queria que esse livro viesse muito menos de Cataguases. Mas acaba que, por causa de uma poesia do Tirador de Areias, eu acabo voltando aqui, que é uma poesia que eu fiz aqui para o meu amigo Silas. Sim. Né? Porque quando eu dei um livro desse para o Silas e li, o Silas olhava e dizia, é verdade, é verdade. Até depois, no finalzinho, se você me permitir, eu vou ler esse poema onde o Silas dizia. Pode ler. É verdade. Pode ler aqui, não tem... Esse poema chama As Três Matrizes, que eu fiz justamente para fechar esse livro, que é com referência às três matrizes que
Na época que eu morava aqui, nós tínhamos 3 matrizes na Igreja Católica, que era Santa Rita de Cássia, São José e a Rosário. Então, as 3 matrizes. Aí, na mais mineira das cidades de Minas, nenhuma matriz é barroca. Essa mais mineira da cidade de Minas já remete lá na Revista Verde, né? Certo. Matriz de Santa Rita de Cássia. Quem deu à tua nave essa forma de avião ou charuto? E tua torre cônica revestida de pastilhas? De Djanira é teu papel com a vida é teu painel com a vida da santa em azul e branco. E por que em ondas a cobertura de tua varanda? Matriz de Nossa Senhora do Rosário. E é aqui que entra o Silas, porque nós estudamos junto lá. Aqui ficava a igrejinha. No ano de 1970, numa sala lá no fundo, estudei admissão. Sentados numa escada, fazíamos bagunça, cantávamos musiquinha para mexer com o Padre Antônio. Certa vez bebemos um vinho que era para quermesse de sua construção. Hoje és um grande prédio, mas a igrejinha está ali, viva em ti. Matriz de São José Operário. Vieram uns padres franceses, 3. Abrasileiram-lhes os nomes. Luiz, Marcelo e Benoit, que virou Bento. O refeitório da fábrica, onde eu nunca vi uma refeição, virou salão de missa. O campo de futebol, em junho e julho, vira arraial de festa, barraquinhas e leilões. A subida do cemitério ganhou um prédio, que muitos não viam como igreja. Então, quando eu dei esse livro para o Silas e eu leio, ele lia e a hora que essa parte que fala da igrejinha, ele está falando, é verdade, é verdade. Aí acabou... Mas é verdade mesmo, é verdade. Eu lembro bem da igrejinha. Aí acabou me levando a fazer esse outro livro que vem, esse outro poema que vem no Chuvas e Luas, isso. Que aí ele chama Recompensa e está dedicado ao Silas, a Silas Correia Neto. Quando te entreguei o livro Tirador de Areia e te disse que na página 32 estavas, não imaginava que a maior recompensa com a composição dos poemas e a impressão do livro viesse dali. Teu sorriso e a expressão é verdade, que dizias a cada frase lida, deram-me a maior alegria que naquele instante poderia ter. Descobri ali que amigos são esses, como tu, que mesmo distantes, no tempo e no espaço, são presença firme e constante e alegram o coração da gente com um sorriso, uma palavra. Bacana. Né? Agora, outra coisa. Aí você participou também de uma coletânea lá em Juiz de Fora, né? Uma antologia. Fala um pouquinho desse aqui, Juiz de Fora ao Luar. Juiz de Fora ao Luar. Essa é uma antologia que é a Grifon Edições, onde eu fiz o Chuvas e Luas, onde nós trabalhamos com Chuvas e Luas. Ela faz essa antologia, já é o 4º volume. Eu participei do 3º e do 4º volume de antologias. Então, eu também participo aqui na seção de poesias. Ela tem uma parte de crônica, de contos, e crônicas e poesias. E eu participei aqui com 4 ou 5 poesias nessa edição aqui. Sabe? Aqui tem uma poesia que eu gosto muito até aqui, que é uma poesia que eu fiz rapidamente até agora, durante essa pandemia. Se você me der licença, então pode ler mais uma. Enquanto tomava café, ainda encostado na pia, vi da janela grande da cozinha 3 urubus aproveitando uma térmica e plainando. Lembrei logo de minha mãe. Alguns meses antes de morrer, reclamou que já há algum tempo não via urubus e nem sapos. Coloquei mais um pouco de café na xícara e quando voltei a olhar pela janela, os urubus já tinham saído da vista. Talvez quisessem só me trazer a lembrança. Poxa, legal. Você é uma pessoa que lê muito, né, mano? Eu essencialmente, né, Manel, eu dedico uma boa parte do meu livro na leitura, né? E agora, então, na aposentadoria, eu me aposentei da Caixa em 2018, então, durante o ano de no final de 2018, eu terminei a minha formação em julho de Direito, e aí eu fiquei mais... Em 2019, eu voltei para estudar, para tentar novamente fazer um Enem, para ver se eu voltava para fazer medicina. E aí eu fui dedicando sempre à leitura. Então, aí 2020 veio a pandemia e a gente ficou aí tá nessa arruaça até hoje. Agora eu digo assim, cuidando muito mais de preservar a saúde, porque muito pior que a pandemia é a situação que o país ficou, que adoece todo mundo todo dia, né? Uma crise muito, muito grande, inexplicável até a situação que a gente hoje encontra, mas a gente espera encontrar a solução para ela futuramente. Você destaca, assim, na leitura, algum autor, algum poeta preferido, ou alguns poetas? Ô, Manel, o autor, assim, vamos dizer, o meu autor preferido, que eu destaco como autor preferido, é João Guimarães Rosa, sabe? Eu destaco João Guimarães Rosa e eu coloco João Guimarães Rosa, assim,
num patamar acima de quase todos os autores que você quiser, talvez para comparar no nível dos grandes autores russos. Certo. Sabe? Eu acho que Grandes Sertões Veredas é um livro que está à altura de Crime e Castigo, de Guerra Crime e e Castigo Paz. Sabe? Guerra e Paz. Guerra e Paz é um livro que está à altura. Eu acho que Grandes Sertões Veredas... Inclusive, eu tenho um amigo livreiro em Juiz de Fora que diz o seguinte, Grandes Sertões diz tudo. Você pode pegar o Grandes Sertões e ler que está tudo ali. E, além disso, o João Guimarães tem todos os outros livros dele fantásticos e tem um livro de poesia fabuloso que chama Magma. Sabe? É o único livro de poesia dele. Ele escreveu, ganhou um concurso e nunca mais escreveu outro livro de poesia. Você falou em Crime e Castigo aí e tal. Esse livro é estudado na Rússia. As escolas da Rússia, os garotinhos que estão estudando, Eduardo, estudam esse livro. Né? Não sei por qual motivo, para provar que o crime e castigo, não compensa cometer o crime que vem o castigo, né? Tá. Agora, um detalhe importante aqui, Eduardo. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Tem tudo a ver com Marcos Vinícius de Melo. E o Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes é o nosso Vininha, né? O nosso poetinha Vinícius de Moraes. Gosta do Vinícius de Moraes, mano? Não, gosto muito de Vinícius de Moraes. Inclusive a obra dele, então, musicada, né? As letras musicais dele são assim fabulosas, algo que comparável talvez a Chico Buarque, que são os dois maiores poetas da música brasileira, no meu entender, apesar de gostar muito de Gilberto Gil e Caetano Veloso também, mas os dois maiores. E eu gosto especialmente de uma música de Vinícius de Moraes, que é uma música até que não é tão famada. Meus filhos devem estar cansados de ouvir, apesar de eu cantar muito mal, eu não tenho dom de música nenhuma, que é Um Homem Chamado Alfredo. Conheço. Né? Eu acho aquela O meu música, vizinho assim, do lado se matou de solidão. Eu acho essa música assim fantástica. Fantástica. Ali dá um filme. Essa música dá um filme, Eduardo. Se você não conhece essa música, ela dá um filme. Ele abre o gás, né? Se morreu porque ele abriu o gás, o apartamento. Leva o gato e o. Ele leva o gato e o louro. É linda a música, tá? Música linda. O Toquinho, é dele do Toquinho. Tá? E o Vinícius, falando do Vinícius, ele escrevia como prosa, como poesia, como crônica, como texto, bom, enfim, letras de música. E você? Você prefere a poesia? Você não escreve prosa, né? O que você prefere, a poesia ou a prosa? Manel, não. Eu escrevo mesmo assim, e vamos dizer, igual eu falo aqui no princípio na introdução do meu livro Tirador de Areia, no prefácio, que eu acabei eu mesmo escrevendo o prefácio desse livro, eu ainda começo o prefácio dizendo assim, do pudor de escrever ao impudor de publicar, correram anos. Então, a história é mais ou menos assim. Eu ainda não tive um impudor de publicar as minhas escritas em prosa. Normalmente porque eu vejo dois problemas sérios com a minha prosa. O primeiro é o seguinte, eu não escrevo basicamente conto, eu escrevo histórias. E eu tenho, às vezes, histórias que as pessoas vão se reconhecer nelas. Então eu tenho um certo medo de repente, melindrar alguém da minha convivência, da minha amizade, às vezes até algum conterrâneo, ou às vezes até algum parente, no contar uma história que às vezes o cara não quer que conte. Certo. E que não quer dizer que é verdade, porque é a minha versão da história, é o que eu, às vezes, guardo na memória, é o que eu lembro. Então eu tenho um certo cuidado com a história. E o outro, que nessa minha formação de escrever, eu fui talvez influenciado a escrever cortando. Sempre que escreve, eu vou lá e diminuo, vou lá e corto, vou lá e tiro. E a poesia fica muito melhor para isso, porque a poesia tem horas, tem momentos, igual essa poesia que eu li aqui para você da antologia, onde eu lembro da minha mãe, ela sai pronta e não tem onde cortar. A poesia, muitas vezes, você tem que talvez acertar um tempo de verbo e tal, acertar umas vírgulas, mas já não tem muito onde cortar. E os meus textos de prosa, quando não vão assim, eles acabam tendendo para a crônica. Aí eu prefiro escrever crônica. Certo? Então, quando eu escrevo em prosa, é mais crônica. Certo. E crônica, às vezes, é um movimento mais diário, daí a 6 meses não tem muito sentido, ou a pessoa não lembra, ou tal. Mas eu gosto muito de crônica. Né? Certo. E aí, Marco, então, algum projeto novo aí para o futuro? Eu tenho 2 projetos, assim, bem em andamento, bem pronto. Um, que é um novo livro bem dedicado a Cataguases, talvez traria até mais uma ou outra poesia desse, Tirador de Areia ainda, mas aí eu quero um livro também bem mais elaborado. Eu até
deixou uma função com uma das minhas sobrinhas que gosta de desenhar, gosta de tal, que eu quero um livro bem mais ilustrado, com fotografia, eu pretendo um livro ilustrado, com desenhos, eu pretendo... Até já passei para ela uma série de poemas e falei, vai criando ilustrações para eles aí sem pressa, porque uma hora nós vamos pegar e botar isso tudo no papel, ilustrado e tal. E eu tenho um novo livro já praticamente pronto, que com a pandemia eu dei uma esfriada nele, que por enquanto ele tem o nome de Do Pomba ao Paraibuna, né? Porque faz uma relação de Cataguases a Juiz de Fora, porque eu nasci aqui, criei aqui. E aí vai buscar algum dos outros rios que eu passei morando perto, nessa Minas Gerais afora. Então, Do Pombo ao Paraibuna e outros poemas. Esse está pronto, é só questão de... tudo para esse ano, agora 2022. Eu não sei, provavelmente Do Pombo ao Paraibuna pode sair para 2022. O outro não, porque vai depender também dessas ilustrações, desse trabalho. Certo. Agora, esse outro livro é um livro, assim, inteiramente feito para Cataguases. Não teria nem... Aí é lógico, você vai trazer para a gente fazer o lançamento aqui. Para fazer o lançamento aqui, para fazer todo o trabalho por aqui. Ô Marcos, nós queremos te agradecer muito a sua presença no nosso programa e quero deixar o microfone à sua disposição para as suas considerações finais. Ô Manel, eu que agradeço. Eu queria só, como considerações, fazer essa recomendação para o pessoal de Cataguases, principalmente os professores, o pessoal que trabalha com educação, a prefeitura municipal e todo mundo que cuide desse aspecto. Porque se a gente tem toda essa riqueza que a gente tem visto aqui no seu programa, toda essa riqueza cultural, esse trabalho, por exemplo, como teve aqui da Cacate Souza, com esse trabalho de contador de história, que é uma coisa fabulosa, que eu tenho uma vontade louca de aprender, eu ainda vou aprender a contar histórias, sabe? Que é uma coisa fantástica, deve a essa formação que a gente tem nas escolas. Então, a gente não pode deixar perder isso nesse momento, mesmo que o país atravesse esse momento trágico, a gente tem que dar uma atenção à escola e à criança para a gente não perder essa fábrica de talentos, vamos dizer, que a gente tem. Eu não sei se você viu, o Eduardo criou aí um projeto, Eu Começo, Você Conta. Já vi. Já fizemos 2 edições, né? Isso. A Cacate, um começa a contar a história, a outra termina. Pois é. Depois tem uma votação assim. Pois né? É muito bacana. Tudo isso é muito bacana e só é possível porque a gente tem toda essa bagagem adquirida no longo dessa nossa vivência escolar aí. Então tá, Marcos. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo, né, seu precioso tempo, para vir aqui em Cataguases no nosso programa. Tá bom? Eu que agradeço, Manel. Boa noite. E com a supervisão, a direção e a produção do nosso amigo Eduardo Henriques, nós ficamos por aqui. E até o próximo programa. Emanuel Messias convida.